É um grande prazer poder voltar aqui à Barra de São Miguel. Já estive aqui no meio do ano passado, por volta do mês de setembro, quando eu estive de férias, umas férias a trabalho. Tive férias de Roma para poder trabalhar na Paróquia de Esperança. E agora retorno de Roma por um motivo, digamos assim, não esperado, e já volto para lá amanhã. E Padre Bruno, que além de ter se ordenado comigo, convivemos muitos anos juntos. Daí ele me convidou para estar aqui e amanhã me levar ao aeroporto. E nós temos um tema para esse encontro, para esse retiro de carnaval. O tema geral, que é tema do próprio encontro anual, que é Curados para Amar. Esse é o segundo encontro? É isso? Muito bem. E eu vou falar um pouco sobre esse caminho, esse itinerário da cura espiritual, que para tanto é necessário o autoconhecimento. Então, essa minha palestra ou pregação, ela gira em torno da nossa autoconsciência de nós mesmos, daquilo que somos, que temos, e envolve um pouco do lado psicológico para compreender também o lado espiritual. Primeiramente, é importante nós entendermos a proposta de cura de Deus para a nossa vida. Entendermos como é que o mundo vê a cura, o milagre, um prodígio, para entendermos realmente o que nós devemos pedir a Deus em primeiro lugar. Vou explicar melhor. Antes de adentrar na Bíblia, na Sagrada Escritura, eu irei falar um pouco sobre a realidade do mundo. A gente vive um mundo muito carente, um mundo que tem carência de tudo, porque é um mundo apegado, é um mundo chagado, ferido, enfermo. Nós vivemos em uma realidade enferma. Padre, de que enfermidade o Senhor está falando, ou você? Fique à vontade. De que realidade o Senhor está falando quando diz que o mundo está enfermo, está doente? De todos os sentidos. Se a gente for analisar a realidade física, o mundo material, concreto, a gente vai ver que o mundo está sendo degradado, está sendo minado no sentido de estar perdendo tudo aquilo que tem de essência. Os homens querem tornar o mundo uma grande selva de pedras. O homem quer dominar o mundo desgastando os recursos naturais do planeta. O mundo está doente, está se tornando um mundo que tem uma enfermidade profunda. Exemplo, as florestas estão sendo desmatadas. Os animais estão sendo mortos, extintos. O próprio homem é predador do homem. Ele mata o seu semelhante. Ele destrói. E aí já é uma característica da enfermidade do mundo. O efeito estufa, esse calor sufocante em que vivemos, o efeito da desertificação do planeta, tudo isso prova a enfermidade física do mundo. Mas não é apenas uma enfermidade física. Existe uma enfermidade muito mais profunda, da alma. E aí eu falo do homem. Por que será que o homem tem necessidade de destruir para poder viver? Por que será que o homem é levado a competir e a destruir, passar por cima do outro, para poder se autoafirmar? Por que que o homem tem que mostrar que ele é o melhor, se essencialmente ele não precisa fazer isso? Porque
pela natureza humana, ele deveria viver muito bem em comunidade. O homem é um ser sociável. Ele é um ser social. Ou seja, ele deveria sentir o prazer em viver em comunidade. Mas por quê? Por que que o homem ele tem esse anseio, sede de competir e de ser o melhor? Para isso destruir o outro. Então, a gente começa a perceber que a enfermidade física do mundo, ela tem uma causa primeira. Ela vai muito mais profundo, muito mais além. Vem de dentro para fora. E aí eu vou começar a usar alguns termos que, se não entenderem, perguntem, levantem a mão. Padre, eu não entendi essa palavra, explique. Mas é uma palavra muito em voga, está muito atual. A palavra, por exemplo, uma frase: doença psicossomática. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar? Então vamos imaginar um corpo humano. Um corpo humano saudável que começa a ter enfermidades físicas. Enfermidades internas e externas. E hoje em dia, quando você vai ao médico, ele procura logo saber como é que está a sua vida social, familiar, afetiva. Por quê? Às vezes a gente poderia, o que tem a ver um médico, um cardiologista, um dermatologista, um pediatra, ou mesmo um profissional que não é psicólogo nem psiquiatra e quer saber da sua vida pessoal. Por quê? Porque ele sabe que grande parte das doenças físicas tem uma raiz, uma causa psicossomática. Ou seja, vem daqui ou daqui, como preferirem, e se canaliza no corpo, nos órgãos. E daí aquilo que é espiritual, psicológico, vai buscar uma saída pelo nosso organismo. E o mundo sofre isso. O homem está doente espiritualmente e reflete no seu corpo. Por que que eu fiz essa introdução? E por que é necessário compreendermos isso tudo? Porque hoje, aí eu entro em outro aspecto. O homem e a mulher modernos buscam Deus, muitas vezes não por Deus. Não buscam o Senhor pelo seu senhorio, porque Ele é o Deus Criador, o Senhor de nossa vida. Hoje se procura Deus pelo que Ele pode realizar em nossa vida. Não é verdade? Eu procuro o milagre, mas nem sempre procuro aquele que opera o milagre. Eu procuro a cura, mas nem sempre me preocupo em ter uma relação, um relacionamento íntimo com o Senhor que pode curar, que me pode curar. E aí, como padre, antes mesmo de ser um ministro de cura ou libertação, eu sou um pastor, eu sou um sacerdote e eu sou um presbítero, que juntando tudo, um padre. Então eu tenho que alertar, eu tenho que lhe dar uma espécie de choque para poder você se alertar para o motivo pelo qual você está aqui. Já pararam para pensar? Porque o nosso tema, ele é muito sugestivo, não é? Curados. E diante de uma realidade em que a gente vive, essa palavra cura é como se fosse um chama, um laço que nos laça, que nos envolve e nos puxa. Não é verdade? Porque nós temos necessidade de cura. Quem não tem?
Eu tenho. Todo mundo tem alguma enfermidade, seja ela de que nível for. Todo mundo tem uma enfermidade. E todo mundo quer ser curado. Porque o mundo, ele primeiramente é enfermo de uma coisa muito, muito, muito comum, que chama carência. Nós somos carentes. Não, padre, eu não sou carente. Você poderia dizer, não, eu não sou de ficar procurando pessoas e dizendo, me ame, me ame. Mas existem tantos tipos de carência, não é verdade? Me cita um tipo de carência. Carinho. De carinho. Carência de carinho, muito bem. Me ajuda também, tu? Tu estava baixando a cabeça para não perguntar, né? Não, só para cantar, enquanto está todo mundo... Ai, meu Deus. Não durma não, viu? Ela vai pensando. De se sentir amado. Carência de se sentir amado. Muito bem. Que tipo de carência o mundo tem? Diz um. Companhia. Muito bem. De ouvir um outro, quando você quer falar a alguém, o que você está sentindo e sente essa carência de alguém lhe ouvir. Muito bom, gostei. Me diga um tipo de carência. Falta de diálogo, né, como ela falou, companheirismo, né, tudo isso faz, e a falta de fé também. Alguém pensou em alguma coisa para dizer, sem que eu tenha que ir aí? Uma carência, irmã, que o mundo tem. Do amor de Deus. Da paciência. Carência da união, né? Se tem desunião, carência da união. Mais alguém? Quem dá mais? Carência da palavra. De utilidade, se sentir útil, né? Carência de se sentir útil, muito bem. Da caridade. Muito bem. De amor? É verdade. Então o padre vai sintetizar o que falaram. O mundo tem carência de diálogo, de amor, de atenção, de se sentir reconhecido, útil. Tem carência de união. Nós somos carentes. Por que o homem é carente? Isso faz parte da nossa constituição. O homem, ele é carente. Psicologicamente tem uma razão, espiritualmente tem uma razão. Eu vou tentar usar o meio termo. O homem, ele quando nasce, ele nasce marcado. Marcado pela própria condição de pecado original. O homem, ele é marcado também por uma marca ainda anterior ao pecado original. O homem nasce já com anseio de voltar para onde ele veio. Como assim? Nós acreditamos que nós nascemos fruto do amor de Deus, do transbordamento do amor de Deus. Se nós nascemos de Deus, nós devemos voltar para Ele. Então, dentro de nós sempre haverá uma lacuna, um buraco. Ou seja, sempre teremos anseio de Deus. Nunca o homem será totalmente feliz sem Deus, porque só Deus é que preenche. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o homem nasce já carente de Deus, ele vai procurar suprir a carência. E aí está o grande X da questão. Se ele tem carência de Deus, do sobrenatural, do transcendente, ele vai procurar preencher. Mas aí está
a enfermidade do mundo. Preencher de Deus. Porém, quando eu não encontro ou não procuro no lugar certo, então eu vou preencher daquilo que me é dado. Por exemplo, muita gente condena uma pessoa que está mergulhado nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no adultério. Uma pessoa que procura o espiritismo, a macumba, feitiçaria, procura tanta coisa que não é Deus, mas o que ele está procurando é o amor. O amor, padre? Por que ele procura o amor? E aí a gente tem que entender o que é o amor. Amor é aquilo que nos preenche, que nos faz sentir bem, aquilo que nos dá a alegria de estar com, aquilo que me dá alegria, que me dá felicidade, entre aspas. Se eu não sei que é Deus, e eu encontro na droga, eu encontro na prostituição, eu encontro no álcool, eu encontro em alguma coisa que possa me dar essa falsa alegria, então aquele é meu objeto de amor. Não é verdade? E é por isso que nós devemos entender, mais uma vez repito, a nossa enfermidade física, psicológica, ela tem uma causa primeira. E aí, quando um ministro de cura, seja ele um padre, um leigo, um consagrado, ele vai ministrar uma cura, ele não vai ministrar a consequência. Ele não vai ministrar a cura da sua enfermidade exterior. Ele tem que ministrar a cura da sua enfermidade interior. Ele deve ministrar a cura da sua libertação, das causas, da raiz do problema. Padre, e não é assim que acontece? Aí é uma preocupação do padre. Na maioria das vezes, não. Vamos dar um exemplo, que eu gosto de exemplo para ficar bem concreto na nossa cabeça. Hoje em dia, existem os shows da fé. A gente liga a televisão, não quero citar nome, tem o pastor tal, que ele vai curar a pessoa para ela sair andando naquele momento e correndo, pulando. Que aí eu coloco uma interrogação enorme até que ponto aquilo é verdade, porque a gente sabe que nem sempre é. Eu falo porque a gente que é padre, a gente estuda profundamente tudo isso, e a gente sabe que muita coisa é armada mesmo. Mas aí, se a gente for analisar, ele está curando aquela pessoa, até que ponto aquela cura é real? Até que ponto ele está indo na causa da enfermidade? Claro que tem enfermidade que é de nascença, de nascimento, desde o nascimento, a pessoa nasce com a enfermidade, porém muitas não, a maioria não. E aí a gente se pergunta, até que ponto aquela cura, ela está sendo concreta e profunda? Vamos pensar um pouco. E aí eu convido você a pensar comigo. Qual é a cura que eu peço a Deus hoje? Já pensou? Eu estou vendo que a maioria aqui é muito saudável, né? Talvez a gente tenha alguma enfermidade, quem sabe assim, alguma coisa interna, alguma coisa um pouco... Ah, para, eu tenho muita enxaqueca, eu tenho, às vezes, gastrite, eu tenho umas dores de cabeça que me vêm quando eu me preocupo, eu tenho algum problema tal. Mas qual é a cura realmente que a gente pede a Deus? Que a gente suplica a Deus? É a cura espiritual. E aí,
reflita um pouco. Qual a cura que você pede que Deus realize em sua vida? Já parou para pensar? Não durmam não, viu? Eu sei que esse calor, se eu tivesse saído, eu já estava dormindo, meu Deus. Se eu tivesse no lugar de vocês, como esse rapaz de óculos escuros, que a gente não vê os olhos dele, e eu sei que isso é um truque, viu? Como a gente não vê os olhos, então a gente só é sentar, ficar numa postura boa, cochila que ninguém vê, não é verdade? Confessa. Porque para padre não pode mentir, né? Tu sabe, né? Tô brincando. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Vou explicar agora. Eu vou ter que... É o jeito. Tu hoje vai ser minha cobaia. Tu me perdoa? Tu me perdoa? Vai pensar. Mas levanta, ainda não acabou não. Começa agora. Como é teu nome? N. Marna. A Morgana. Ah, desculpa, tá, Morgana? É. Então, por que eu perguntei qual tipo de cura você pede a Deus? Por uma questão muito simples, vocês vão ver. Pega esse microfone. Quem é você? Fala para mim. Se apresenta para mim. Falando quem você é. Eu quero saber quem é Morgana. Tenta explicar para nós. Bom, eu sou Morgana, sou de Serra Branca, aqui próximo à Barra de São Miguel. Tenho 18 anos, fazia universidade na UFCG, sou do grupo de oração Caminhando com Maria e uma pessoa bastante difícil de lidar. Assim, na medida do possível eu tento ser maleável, mas... Perfeito, perfeito. Ela falou uma coisa que eu queria que ela começasse a explorar nela. Porque vocês percebem que quando eu digo quem é Morgana, eu não pergunto exatamente o que faz Morgana. Eu pergunto quem ela é. É o ser dela. E ela aí, normalmente a gente faz isso. Você não fez diferente. A gente se apresenta pelo que a gente faz, não pelo que a gente é. No final ela diz, sou uma pessoa difícil de lidar. E agora eu quero entender por quê. Nós queremos entender, não é verdade? Porque eu tenho uma personalidade forte e sou bem cabeça dura. Dentre outras coisas. Tá. Como, por exemplo, o que é que... Personalidade forte é muito genérico, né? Eu posso ser personalidade forte porque eu sou uma pessoa marcante, decidida, determinada, perseverante. E posso ser personalidade forte porque eu sou uma pessoa intrigante, uma pessoa arrogante, uma pessoa intolerante. Qual é o seu tipo de personalidade forte? Não tem como mentir, né? Não pode mentir para padre. Não, eu sou um pouco orgulhosa. E também um pouco intolerante, né? Intolerante? Ah, padre, você vai querer meus defeitos tudinho. Não. O que é que você tem como personalidade marcante que é positivo? Diga para mim. Pronto, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para Morgana? Eu te maltratei um pouquinho, não foi? Assim, a gente para se expor é um pouco complicado. Me perdoe mais uma vez, viu? Mas parabéns. Por que o padre fez isso com Morgana? Foi para castigá-la? Não. Não foi para expor a sua intimidade. Se bem que eu expus, né? Ela se expôs para nós. Por quê, minha gente? Olhe, pelo amor de Deus, me escute que é importante para a vida inteira de vocês isso.
Deus e eu mesmo só poderei permitir que Deus realize uma cura, uma transformação em minha vida, se eu entender e aceitar o ponto que eu preciso ser convertido, ser curado. Apesar de que Deus sonda o coração do homem e da mulher, mas é essencial eu dar abertura para que Deus realize a cura. Mas como é que eu posso pedir a cura de Deus em minha vida, em uma determinada área de minha vida, seja na minha personalidade, afetividade, no meu humor, na minha sexualidade, se eu não sei onde está a enfermidade, porque eu não me conheço? Aí está o ponto fundamental. Deus me cura, aí Ele vai querer curar. Mas aonde você quer a cura? Em que área da sua vida? Será que eu me limito apenas àquilo que é exterior a mim e não àquilo que está dentro de mim? E aí é importante, olha, tem gente que é difícil de convivência, não é porque é uma pessoa ruim. E aí quem teve a oportunidade, quem vive em comunidade sabe que, meu Deus, às vezes aquela pessoa quando está na missão, no grupo de oração, está ministrando a pregação, um momento de cura, é um ministro da música, do canto, que é, olha, de aplaudir, de a gente abrir a boca, cair a língua e sair igual um tapete desdobrando. A gente fica encantado com a unção, mas vai conviver. Vai conviver que você diz, miserere Domini, onde é que eu coloquei, onde foi que eu coloquei meu burro? Que sombra eu coloquei meu burro? Por quê, minha gente? Se a gente não se conhece, a gente não procura se conhecer, porque aí é um processo. Não pense que você vai, padre, eu me converti. Eu era assim e fiquei assado. Eu era do mundo, agora estou na igreja. Mudei de vida. Eu dizia isso quando eu tinha 14 anos de idade, porque eu era jovem, estava começando. Apesar de sempre ser católico, mas foi quando eu comecei fervorosamente na igreja. E eu dizia, eu me converti. Estou na renovação carismática católica. Só que é o seguinte, tinha uma amiga minha que hoje é freira, o nome dela é Paula, irmã Paula, e ela dizia para mim assim, eu não acredito numa conversão assim, repentina, uma conversão imediata. E eu batia no pé, e eu dizia, e Paulo não se converteu? Ele não caiu do cavalo? Ele era perseguidor de cristãos e se tornou o grande evangelizador do mundo pagão, o maior missionário da história da igreja, o grande apóstolo que nem conviveu com Cristo, mas é apóstolo. Ele não se converteu assim? Mas aí a gente tem que entender os níveis de conversão. Existe aquela conversão, digamos, radical, da mudança mesmo, de deixar o joio pelo trigo, de mudança de caminho. A palavra conversão é isso, olha. Isso quer dizer converter-se. É mudar o seu caminho. É girar e seguir outro caminho. Converter é isso. Mas a conversão, ela é progressiva, ela é diária, é contínua. Por quê? Porque tu está dormindo de novo. Eita, eu estou pegando no pé dele, o bichinho, é porque ele tem que usar por conta da claridade. Me perdoe, viu? Eu estou mexendo com vocês, né? Daqui a pouco chega você. Aí é assim, olha. Uma coisa que é importante a gente entender sobre a conversão. Quando nós nos voltamos para Deus, sim, lembrei, antes disso, ninguém nasce santo,
Você sabia disso? A gente olha para São Francisco, Santa Teresinha, uma jovem que morreu aos 27 anos, 24 anos, muito obrigado. 24 anos de tuberculose, é doutora da igreja, doutora do amor. Ela é doutora do amor. Mas quem conheceu a história dessa menina, viu que ela era uma menina, apesar de já ter uma aspiração à santidade desde pequena, mas é uma menina com muitos traumas, é uma menina que perdeu a mãe muito cedo, perdeu depois. Aí a irmã mais velha ficou tomando conta como se fosse a mãe. A irmã mais velha foi para o convento e ela de novo se sentiu abandonada, quer dizer, órfã de mãe, segunda mãe. Depois a terceira irmã, a segunda irmã, terceira mãe, foi também e ela mais uma vez perde a figura materna. Mas era uma menina assim, que quando o pai dizia, Terezinha, o que é que você quer dos brinquedos? Eu quero tudo. Eu quero tudo. Quando alguém oferecia alguma coisa para ela, ela não se contentava com uma coisa, ela queria tudo. Claro que a gente hoje faz uma leitura espiritual, mas se a gente for analisar, era egoísmo de Teresa. Então, ela não se fez santa, ela não nasceu santa. Deus e a sua caminhada a tornou santa. Francisco de Assis. Francisco, aos 24 anos, se converte, mas até 24 anos vivia, desculpe o termo, a palavra, nas boates da época, cabarés, né? Antigamente se chamava cabaré, ou taverna. Ele vivia nesses lugares, bebia, era farrista. A gente usa um termo muito bonito, boêmio. Ele era boêmio, gostava da noite, da música. Era Francisco. Santo Agostinho se converteu aos 30 anos, se batizou aos 33 anos. A mãe dele rezou 30 anos para ele se converter. Agora leiam, quem tiver. Quem gostar de leitura, porque não é uma leitura muito fácil, principalmente os primeiros capítulos. Confissões de Santo Agostinho. Leia. Leia que você vai descobrir nesse livro, nessa obra, a sua autobiografia. Você vai se encontrar nesse livro. Porque ele escreveu esse livro já no final da vida, quando ele tinha em torno de 60 anos de idade. Era bispo, muito maduro já, e ele já tinha um autoconhecimento. E diante do autoconhecimento de si, naturalmente, né, autoconhecimento é de si, ele fez uma retrospectiva da sua infância até o presente momento. E Agostinho só encontrou a verdadeira via de santidade quando ele se conheceu. E daí ele dizia assim, tem muitas frases desse livro muito conhecidas, como por exemplo, ele diz, eis que procurava longe, fora de mim, aquilo que estava dentro. E ele ainda continua dizendo, eis que o teu grito rompeu minha surdez. Ele fala com Deus. O grito de Deus rompeu a surdez de Agostinho. E ele procurava fora dele, nas filosofias, na ciência, aquilo que estava dentro dele. Deus, mais uma vez. E aí, para não se tornar muito cansativo, eu gostaria que o Ministério de Música viesse me ajudar um minutinho. E é um momento como se fosse uma oficina para a gente continuar, tá certo? Então eu gostaria que vocês ficassem em pé. Que esse calor, meu Deus do céu.
Olha, eu vou voltar ao meu tempo que eu era catequista agora. Vamos fazer um exercíciozinho, né? Para relaxar um pouquinho. Levanta os braços. Vamos lá. Assim, ó. Vamos lá. Estica um pouquinho. Agora todo mundo para à direita. Vamos ver se todo mundo sabe o que é direita. Isso, é a mão que escreve. Para a esquerda. Um pouquinho para frente. Isso. Agora para trás. Estica o braço, vamos lá.